Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Bem-vindos, amados do Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Hoje é Sexta-feira Santa e nós estamos aqui para relembrar o amor de Deus por nós. Amém? Eu gostaria que o Anderson colocasse João 3,16. Vamos declarar juntos essa palavra que nos liberta, que nos traz esperança. Vamos declarar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Será que você pode dar um glória a Deus mais forte? É por causa de Jesus que nós estamos aqui com liberdade. E é por causa de Jesus que nós não iremos perecer, que nós não iremos desanimar, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que hoje nós possamos entender. Jesus, ele morreu. Jesus, ele sofreu. Jesus passou por tudo que nós deveríamos passar, para que hoje nós podemos ter acesso ao Pai. Então, será que você pode fechar os teus olhos e com gratidão a Deus começar a agradecer? Porque hoje você é livre para orar. Hoje você é livre para adorar. Hoje você é livre para estar reunido com os irmãos aqui, para adorar ao Senhor juntos, para entronizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Será que aí do seu lugar você pode começar a agradecer a Deus? Porque hoje você tem vida em abundância. Porque hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. Será que você pode agradecer ao Senhor pela vida? Hoje você acordou com vida. Hoje você está respirando. Hoje você está aqui com saúde. Agradeça ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. E nós queremos ser envolvidos pelo seu amor, envolvidos por esse amor de cruz. Oh Pai, nós queremos nos voltar à cruz nesse dia, para reconhecer o teu amor por nós. Nós queremos lançar todos os pesos, todos os problemas, tudo aquilo que tira a nossa paz. Nós lançamos agora diante da cruz. E reconhecemos que Jesus, ele já venceu isso por nós. Jesus, ele venceu por nós. Jesus já sofreu por nós. E hoje nós podemos nos alegrar. E hoje nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Esperança de um futuro. Esperança de bênção. Esperança profética no qual o Senhor Jesus irá trazer sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos esse culto a Ti, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas da forma que o Senhor quiser. Nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. Nos prepara, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas hoje. E que em nome de Jesus, nós podemos ser visitados pelo Teu amor que nos cura, pelo Teu amor que nos transforma, pelo Teu amor que nos liberta e pelo Teu amor que nos faz ser um contigo. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui creem que o amor do Senhor, ele não falha, e que nada pode nos separar desse amor? Aleluia. Diga: eu creio, Senhor, no Teu amor, e eu creio que Tu estás comigo.
teu amor não falha, pois Ele é o mesmo Deus, hoje e eternamente. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha e jamais falhará. Nós devemos crer nessa palavra. Vento é forte e profundo mar, tua presença vem me alcançar, teu amor não falha. Espero caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer aí no seu lugar. Obrigada por esse amor. Obrigada por esse amor, Senhor Jesus Cristo, que jamais me abandona. Fazes tudo, opere para o meu bem. Declare. Fazes. Tu fazes que tudo opere para o meu bem. Tu fazes que tudo opere para o meu bem. Tu fazes que tudo opere para o meu bem. Tu fazes que tudo opere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aplauda esse amor, aplauda esse Deus de amor. palavra do Senhor diz que Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor.
e Ele nos ama incondicionalmente. Você crê nisso? Você crê que Deus te ama? Então diga assim: obrigada, Senhor, por este amor, porque mesmo sem eu merecer, o Senhor me ama e cuida de mim. Aleluia, aleluia, obrigada, Senhor. Declare. Mesmo sendo assim, pobre pecador, creia de todo o coração que o amor de Deus, ele nunca falha. Mesmo sendo fraco, Ele te ama nos momentos das fraquezas também. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, é nesse momento que Ele te pega no colo e diz: eu estou aqui, meu filho, eu estou contigo. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar.
este amor nesta noite. Sinta um abraço do Paizinho nesta noite. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Oh, Senhor, obrigada. Neste mesmo Espírito, você pode fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos e agradecer pelo Espírito Santo que existe em você, que habita em você. Oh, Senhor, obrigada, porque o Senhor se entregou, o Senhor subiu, mas o Senhor deixou o teu Espírito para nós, como um selo de que nós somos teus, que o Senhor ainda estaria aqui conosco. Oh, Senhor.
teus olhos. Oh, Jesus. Jesus. Tu és adorado no meio de nós. Tu és reconhecido, Jesus. Minha dor Ele levou, Ele levou. Meu pecar Ele levou, Ele levou. Minhas enfermidades levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Adora ao Rei. Eu meu Salvador. Minhas maldições Ele levou, Ele levou. Medos e aflições Ele levou, Ele levou. Minha condenação levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Adore ao Rei. Diga palavras de amor a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que te faz ser livre para ter acesso à sala do trono. Então adore. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai,
adore ao Rei dos Reis. Nós te amamos, Jesus. Nós fizemos a boa escolha de estar neste lugar de contemplação, de glorificação. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e de todo louvor. Feche os teus olhos e adore ao Rei. Comece a dizer palavras de honra, palavras de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Oh Jesus, oh Jesus, nós nos lançamos diante da cruz. Nós lançamos, Senhor, todas as dores, todas as aflições, porque sabemos que o Senhor já venceu por nós. Oh Jesus, Aleluia. que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Aleluia. Pai, este dia tem para nós um significado todo especial. O dia de hoje nos arremete à cruz, o altar onde o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, morreu a nossa morte, pagou o preço do nosso pecado, e por conta disso, depois de mais de 2000 anos, estamos aqui como igreja, para celebrar a morte, porque a morte não deteve, celebrar a vida, porque a morte não o deteve. Nós estamos aqui como a tua igreja, para glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome, pelo seu amor derramado, por ter nos encontrado. Obrigado, Senhor, porque as escamas caíram dos nossos olhos, porque entendemos naquilo que é plano de salvação para a humanidade. Não vivemos apenas a religião, mas nós vivemos uma revelação poderosa, que tem mudado e transformado gerações. É por esta razão, Senhor, que aqui estamos, neste dia, para proclamarmos o nosso amor por Ti, por Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor.
por tudo aquilo que o céu nos propiciou, por aquilo que vivemos, e por aquilo, Senhor, que com certeza marcará toda a nossa existência, aqui embaixo, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Podemos assentar. Muito boa noite a todos vocês, boa noite a todos aqueles que estão em casa, muito boa noite a todos aqueles que estão na internet conosco, em Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil, mundo. É muito bom estarmos juntos, buscando o nosso Deus, e em grande escala, né? Porque aqui nós podemos estar num número reduzido, mas nós temos muitas pessoas do outro lado, que com certeza elas buscam a Deus conosco. Para você ter uma ideia, eu gostaria de compartilhar com a igreja o alcance da internet, como isso é empolgante, e como Deus tem alcançado pessoas através da rede. Por exemplo, no Brasil, pelo Facebook, nós alcançamos 4.800 pessoas. Nos Estados Unidos, 11 pessoas. Em Portugal, 10 pessoas. Moçambique, 7 pessoas. Angola, 6 pessoas. Paraguai, 5 pessoas. Colômbia, 4 pessoas. E Espanha, 4 pessoas. Isso não é muito legal? Agora, nós queremos alcançar um maior número de pessoas. E a gente está aprendendo como fazer isso para ter um alcance maior. Em Bragança, nós alcançamos cerca de 3.000 pessoas. Em São Paulo, 206, Atibaia, 90, Vargem, 41 pessoas, Extrema, 36, Campinas, 30, Rio de Janeiro, 30, Guarulhos, 27, Piracaia, 22 e Pouso Alegre, 22. Olha que legal. Tem lugar que já dá para abrir uma igreja, é ou não é? É muito bacana isso, né? Imagine só que a cada dia o número cresce de pessoas que seguem a Igreja da Fé Cristã no Facebook. Transmitimos o nosso culto tanto pelo Facebook como transmitimos pelo YouTube. Para vocês terem uma ideia, nós já alcançamos cerca de 10.500 pessoas no YouTube. E nós temos cerca de 768 mil visualizações no YouTube. Então, queridos, é importante o que nós fazemos aqui. E eu estou falando isso, não é por conta de uma vaidade pessoal, mas é para compartilhar com vocês algo que Deus está fazendo além de 4 paredes. Esta palavra está chegando em muitas pessoas e alcançando o coração de muitas pessoas. E eu gostaria de pedir para você, para que você pudesse orar e interceder por cada pessoa que ouve e assiste às ministrações desta igreja, que é alcançada por algum conteúdo, porque é importante que estas pessoas tenham uma experiência real com Deus. Nós não sabemos ao certo como isso pode acontecer, mas a semente está sendo plantada através deste ministério. Procuramos ser bíblicos, procuramos ser equilibrados, não é? Porque o que nós vemos hoje aí na rede tem coisas assim impressionantes. Então seria fácil, de certa forma, usar desta influência para poder crescer, aplicando métodos que não são tão bíblicos assim. Só que nós temos esta questão ética, moral, nós temos este temor com Deus, e nós queremos andar em retidão, justiça, queremos fazer aquilo que toca o coração do Senhor, não queremos fazer nada daquilo que pode encantar e pode enganar, e pode levar as pessoas a viver
aquilo que não é propósito do Senhor. Aqui nós sempre falamos o seguinte: nós somos movidos por propósito e não por propostas. Se você analisar, a maior parte dos crentes, eles são movidos por propostas, não é? E a gente precisa se mover por propósitos. Isso é importante você compreender. Diga: eu estou dentro do propósito do Senhor. Diga: em breve verei coisas tremendas do Senhor na minha vida e abençoarei a vida de outras tantas pessoas em nome de Jesus. Amém? Então é muito bacana a gente compreender como é que Deus está se movendo no século 21, né? Porque a gente não imaginava. Eu vim de uma época onde eu trabalhei no rádio como locutor, apresentador, animador, e em rádio do interior a gente acaba, de certa forma, fazendo de tudo um pouco. Então você passa por vários departamentos. E eu galguei, desde a posição mais simples, porque quando eu entrei na rádio, eu entrei carregando as malas para as transmissões externas. Quando tinha jogo do Bragantino, eu era uma daquelas pessoas que pegava o material, o equipamento, listava, preparava, deixava tudo certo para a transmissão do jogo. Então eu comecei assim, com muita simplicidade, não é? Aí depois eu fui contratado pela rádio para ser coordenador de comercial. Eu era o responsável em inserir os comerciais na tripa, chamava tripa, era um livreto onde você colocava o horário e as propagandas ali. Aí depois eu passei para técnico de som, me apaixonei por fazer esse trabalho, era um dos melhores técnicos da época, modéstia à parte. Por quê? Porque eu fazia aquilo que eu gostava. Imagina só, eu passei a fazer a parte técnica da transmissão das jornadas esportivas. E na minha época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, era no cassete, era na caneta, era de outras formas que o comercial era veiculado, não é? Os efeitos especiais, né? Eram feitos assim de uma forma especial. Para vocês terem uma ideia, tinha um outro rádio à parte, onde a gente gravava a transmissão do jogo. Quando tinha gol, a gente parava para poder reproduzir o gol de novo. Então, tinha a casseteira, não é? E nós tínhamos o rolo, gravador de rolo, o Akai, o TA. Então, naquela época, era assim que funcionava, não é? E os efeitos eram filetados, era cortado com gilete e colado mesmo, né? Vocês acredito que os mais velhos vão se lembrar, né? Quando tinha aquele comercial na Jovem Pan, eu fiz meu teste na Jovem Pan, na Paulista, com Emílio Surita, que vocês conhecem aí, tatuando até hoje, né? Tem muita projeção, o Emílio. Então, naquela época, você ligando para a PAN, você ganha um Monza, Monza. Tudo era na Gillette. Agora não, é tudo no efeito. Não é? Era bom demais aquela época. Aí, passei a secretariar a administração e fui crescendo até que cheguei na gerência da emissora. Até que me tornei gerente da rádio. Representei a rádio nas grandes agências de publicidade do Brasil, na Denison, na Salles Interamericana de Publicidade, na DPZ, a DAG. Para vocês terem uma ideia, a Denison era do Pelé. Um dia encontrei com o Pelé dentro do elevador. Na época não tinha esse negócio de celular, não dava para fazer selfie, ou não é? O máximo que dava viu, Pelé, podia autografar para mim aqui, por favor? Agora, eu tinha uma foto com a esposa dele, né, que era a Síria, mas depois ele separou da Síria também, enfim.
Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus ele tem algo especial para cada um de vocês, e vocês estão num processo de crescimento. Entenda isso. Vocês estão num processo de amadurecimento. Então, se vocês entenderem isso, vocês serão promovidos por Deus dia a dia. A Rosângela está promovida, com esse cabelo bonito, deu um jeito, né? Arrumou um namorado novo? Eu não sei, estou suspeitando, viu? Mas está bonita. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, eu louvo a Deus pela nossa equipe aqui na igreja, por incrível que pareça, né? Essa meninada de hoje domina na mídia, foto, na transmissão, no som. É impressionante. Eu quero aqui agradecer muito ao nosso, o responsável do som é o Mateus. Nós temos o Mateus e temos o responsável da mídia, que é o Davi, e temos também os meninos da mídia, e eles estão levando muito a sério, estudando a parte técnica da mesa. Eu estou muito animado de ouvir o feedback de vocês, o que vocês colocam lá de comentário. Estou impressionado, hein? Estão usando até termos técnicos, né? Vocês estão chique por demais. No domingo, na ceia, nós já teremos o microfone do coral, que a Rose e o Toninho semearam. Em nome de Jesus, nós cremos que vai ficar muito bonito, não é? É todo um trabalho, né, de instalação, é um projeto, é ajuste, enfim. Mas a gente crê que vai ficar muito lindo. Amém? Glória a Deus. Amados, a gente falou assim de coisas alegres, né? Mas eu preciso falar de algo triste também, porque esta semana faleceu o Gui, o filho do Rony e da Li, irmão do Gabriel, né? Que é muito atuante no nosso ministério, não é? Um garotão, e ele era especial, e a gente costuma dizer que Deus dá filhos especiais para famílias especiais. E depois de um tempo de convalescência, brigando com algumas doenças, ele partiu e está com o Senhor. E nós estivemos no sepultamento no dia de ontem. Foi muito triste, a gente sentiu profundamente, e eu gostaria aqui de me solidarizar em nome da igreja com a família. E para vocês terem uma ideia, como o povo está carente de Deus, nós terminamos de fazer o culto fúnebre do Gui, a gente foi chamado para fazer o outro. Terminou esse, chamaram a gente para fazer o outro. E olha, em todos os cultos fúnebres que eu faço, eu procuro reservar um momento onde eu digo que é importante buscar as coisas do céu. Porque as pessoas muitas vezes buscam só as coisas da terra. É ganhar dinheiro, comprar, vender, negociar, enricar, e a gente tem que pensar na salvação. Aí eu digo, vou fazer uma oração, eu quero que você abra a boca e ore comigo, porque esta oração vai abrir a porta do céu para vocês. E eu faço confissão de fé com todo mundo dentro do velório. Então a gente ganha mais gente lá dentro que ganha aqui dentro da igreja. Aí você fala, pastor, mas quem diz que essas pessoas vão se converter? Olha, a palavra diz que um planta, outro rega, e Deus dá crescimento, né, pastora? É assim que Deus faz. Então, antes como que eu fazia? Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Ninguém entregava. Agora, quando você pega e diz assim, olha, essa oração abre a porta do céu. Não tem um que eu falo, não, se abre a porta do céu, estou dentro. Eu quero. E olha, eu já ouvi testemunhos de pessoas que se converteram, que entregaram a vida para Jesus. Eu quero até agradecer para o Everaldo, agradecer ao Everaldo, que ele esteve lá, ele me representou, ele fez a minha parte. Eu cheguei posteriormente e eu fiz o segundo tempo. Ele fez o primeiro tempo, eu fiz o segundo tempo. Mas eu quero agradecer demais, Everaldo. Esse é o segundo que você faz, não é o terceiro? Segundo? A gente tem que treinar uma equipe, sabia disso?
tem que ter irmãos para ir para visitar doente, tem que saber como é que ministra para o doente. Tem outro que vai visitar os doentes no hospital, uns visitam em casa, outros no hospital. Até velório, gente, a gente precisa aprender a fazer. Porque na iminência de precisar fazer, confissão de fé, tem crente que não sabe. E isso abre a porta do céu para aquele que está doente. E quantos já faleceram na minha mão, amados? Pode tocar uma musiquinha. Senão ele dorme. Oi? Oi? Tá ótimo. Não, sem problema nenhum. A gente joga no mesmo time. Tá bom, querido? Sem problema nenhum. Muito pelo contrário. Eu fico muito confortável em ter vocês fazendo aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Amém? A Bíblia diz que o ambiente de luto é melhor do que o ambiente de alegria. Porque no ambiente de luto, as pessoas estão com o coração aberto para poder receber algo da parte de Deus. Quando você vai numa festa, quando você vai num baile, quando você vai numa balada, quando você vai em lugares onde as pessoas estão entorpecidas por bebida, por uma falsa alegria, as pessoas, elas não recebem aquilo que Deus quer entregar para elas. E a gente chega num ambiente desse, está todo mundo desarmado. É ou não é? Eu ia falar alguma coisa, que será que eu ia dizer, não? Amém, eu vou apresentar. Deixa eu só puxar aqui para ver se eu consigo lembrar. Eu estava falando sobre... obrigado. Quem falou? Charlão? Está acordado, Charlão? Aleluia, glória a Deus. Amados, isso é muito importante para vocês. A confissão de fé é extremamente importante. Deixa eu contar uma das experiências que eu tive como pastor. Uma pessoa ela intentou contra a própria vida e ela tomou soda cáustica. Aí ela foi para o hospital, estava entre a vida e a morte. E quando eu cheguei lá, o médico disse: seja breve, porque ele não vai aguentar. Aí eu cheguei, a pessoa estava deitada de lado, com a boca toda queimada, não conseguia fechar a boca, toda inchada, língua inchada, babando. E eu disse: eu cheguei aqui, como eu sou pastor, eu estou aqui para abrir a porta do céu para você. Você vai morrer. Eu quero morrer. Vai morrer. O médico me disse que você vai morrer. E eu estou aqui para abrir a porta do céu para você. Você quer ir para o céu? Eu não quero morrer. Eu falei: vai morrer. Olha, preste atenção no que eu estou falando para vocês. Preste atenção. É muito importante isso. Geralmente, quando vocês fazem visita para alguém, vocês às vezes dão uma falsa esperança. Vocês vão sair, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. É claro que vocês não vão ser insensíveis. Nesse caso, foi um caso extremo. Eu tinha que ser rápido. Eu não podia ali ficar romantizando. Eu tinha que ser rápido. Aí, falei: você vai morrer. Você quer entregar sua vida para Jesus? Porque a Bíblia diz que aquele que entrega a vida para Jesus, ainda que morra, viverá. Ele falou: eu quero. A maior parte das pessoas que intentam contra a própria vida se arrepende na angústia da morte. Elas não querem morrer de verdade. Aí o que foi que aconteceu? Eu quero. E não dava para a pessoa repetir. Às vezes você quer que a pessoa repita. Não dá para ela repetir. Ela estava com a boca inchada, a língua não cabia dentro da boca, ela estava babando. O que eu fiz? Eu não tenho costume de fechar os olhos, mas nessa hora eu fechei. Eu disse assim: Deus, o fulano de tal está entregando a vida para Jesus. Recebe ele na glória, perdoado pelos seus pecados. Eu creio na sua salvação, de acordo com a tua palavra, amém. Quando eu abri os olhos, ele deu o último suspiro e tombou a cabeça. Uma vez eu estava vindo de São Paulo, um acidente terrível aconteceu, e eu parei o carro, pedi para um carro que estava atrás reduzir a velocidade, falei: por favor, segura o trânsito.
e coloca mato na estrada, sinaliza, fala com outros motoristas, porque o caso aqui é grave. Quando eu estava chegando perto do carro, o cara abriu a porta, o carro estava tombado, e ele cai no asfalto. Ele tinha batido a cabeça, a massa cinzenta do cérebro estava escorrendo pela sua cabeça. Eu lembro que eu segurava a cabeça dele no asfalto, o sangue caía no asfalto, e o asfalto estava tão quente que o sangue fervia. Aí ele falava da esposa e da filhinha. Eu falei: eu sou pastor, eu estou aqui para abrir a porta do céu para você. Pode ser que você sobreviva, mas você precisa confessar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Por favor, faça isso. Aí ele falou: minha filha, minha esposa, eu não quero morrer. Eu falei: por favor, faz essa oração comigo. Aí ele pegou, e eu falei: você quer recebe Jesus no seu coração como único Senhor e suficiente Salvador? Ele falou: sim. Eu orei, e não demorou muito tempo, tombou a cabeça. Estava indo para socorro, estava até com alguns irmãos da igreja. Foi uma colisão frontal, e o carro ficou no meio da estrada. O outro carro estava no meio do mato. Nós entramos no meio do mato. Ele estava embrenhado no meio do mato. Para vocês terem uma ideia, a batida foi tão forte que eu não consegui ver as pessoas dentro do carro mortas. Elas ficaram lá presas nas ferragens. Aí eu fui para o carro que estava no meio da pista. Amados, era aquela sensação terrível, porque o espírito de morte estava ali, e o espírito de morte ia levar aquele rapaz naquela hora. Aí eu coloco a cabeça dentro do carro, e percebo parte de ossos no console do carro. Ele estava no banco do passageiro, ele foi atirado para lá, ele teve fraturas terríveis, expostas, e gritava muito, eu dizia: olha, eu sou pastor, eu estou aqui para abrir a porta do céu para você. Você precisa entregar a vida para Jesus agora. Você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Diga sim. Ele falou um sim muito timidamente, e desmaiou. Depois a gente foi visitar uma família lá em Socorro, e a gente foi informado que ele tinha falecido. Amado, todos os dias nós lidamos com a vida e com a morte. A morte vai ser a nossa última inimiga a ser vencida. E é algo tão sério, amados, que não dá para brincar com a nossa salvação. É muito importante que você saia daqui com essa consciência, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso dia, e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Amém? Amém. Esse assunto, ele mexe muito comigo. Nós gostamos de ministrar vida e não morte, mas não existe vida se não passarmos pela morte. Amém? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo hoje em João capítulo 1, no Evangelho, capítulo 1, versículo 10. Hoje nós vamos falar a respeito da importância da cruz na nossa vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a cruz deve ter importância para você. A cruz deve ter importância para você. E eu não estou falando de um amuleto ou de um símbolo religioso de fé. Eu estou falando da revelação que a igreja precisa ter com respeito à cruz de Cristo. Não estou falando de qualquer cruz. Eu estou falando naquela onde o Senhor Jesus morreu por mim e por você. A palavra diz assim, em João
capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo e o mundo não foi feito por ele. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Desculpa. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós vamos trabalhar neste versículo. Diga comigo: veio, mais forte, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Até aí. O dia de hoje é uma mistura de sentimentos, pelo menos no meu coração. A igreja do nosso tempo, ela está sendo tirada do enredo bíblico. Da palavra. A igreja de hoje, ela tem vivido um distanciamento muito grande daquilo que o Espírito Santo quer mostrar. E o resultado disso é uma igreja vazia da presença de Deus. E como é que você sabe que uma igreja está vazia da presença de Deus? Por pessoas vazias. De nada adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós podemos atrair pessoas com um culto pirotécnico. Nós podemos ter atrações. Eu conversei com um irmão esta semana, e ele me disse assim: pastor, por que você não leva para a sua igreja o fulano de tal, com uma oferta de 10 mil reais, você pode levá-lo para a sua igreja? Eu disse: querido, nós estamos num tempo, onde eu estou pegando esses 10 mil reais, e estou ajudando irmãos da igreja com aluguel atrasado, eu estou ajudando com remédio, eu estou ajudando com transporte para levar para o hospital, eu estou ajudando com cesta básica, eu estou ajudando com aquilo que eles precisam. O pouco que a gente consegue juntar, o pouco que a gente consegue ter, ao invés de eu procurar uma atração para, de certa forma, anestesiar o coração da igreja, alegrar a igreja, mas esse tipo de situação desagrada ao Senhor. Não estou dizendo que não devemos trazer pessoas com uma certa projeção, com um certo nome, mas eu estou falando que dependendo da pessoa, se ela cobra para estar aqui em cima, então ela não merece estar aqui em cima. Ela vai para outra igreja, ela vai para um outro lugar. Eu tenho pessoas que já trouxe aqui, e nós honramos entregando uma oferta de amor, e foi uma oferta especial. Trazemos, colocamos no melhor hotel da cidade, cuidamos da alimentação, do transporte, mas a pessoa diz assim: Alberto, por que você não me chama para ir para a sua cidade? Eu estou sentindo saudade do seu povo. Eu digo: olha, espera um pouco, deixa a coisa melhorar, aí eu te trago. Eu não vou na sua igreja por causa de dinheiro, eu vou para onde Deus me manda. E eu fui muito amado pela igreja da fé cristã, e quando você quiser, me chama que eu vou, nem que eu tenha que pagar passagem aérea do meu bolso, nem que eu tenha que pagar hotel do meu bolso, nem que eu tenha que custear a viagem. Este não é um mercenário, este é um homem de Deus. Então nós precisamos compreender como que a coisa está hoje. Por exemplo,
Não sou contra fazer festas e eventos na cidade. Mas nós vemos uma festa onde o povo é entorpecido, é anestesiado por atrações que vão lá durar uma semana ou um pouco mais. Saiu dali, eles precisam viver cada um a sua realidade de vida. Vão lá, gastam seu suado dinheiro, investem no guarda-roupa, vão comprar roupa de cowboy, vão comprar botas, vão comprar chapéu, vão comprar cintos afivelados. Amados, eu já apresentei a exposição agropecuária da nossa cidade. Eu não estou criticando. Eu estou dizendo que Deus nos chama para outra prioridade. Deus acaba nos pegando pela mão e nos levando para um outro caminho, muitas vezes um caminho contrário. A humanidade está indo toda por um caminho e de repente Deus nos pega e nos leva para a contramão. Então, as pessoas são manipuláveis, mas você não pode ser manipulável. Você precisa compreender o que Deus tem para fazer na tua vida, e a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Quando você não desiste, quando você não volta atrás, o próprio Jesus disse: aquele que larga o seu arado e olha para trás, não é digno de mim. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, desistem, abandonam o propósito de Deus. Então o Senhor nos chama, porque Ele tem algo para fazer, não só na tua vida. É interessante que a gente chega aqui dizendo: não, eu estou aqui porque eu quero que Deus me abençoe financeiramente. Eu preciso de um trabalho melhor. Eu tenho que receber uma promoção. Eu tenho que trocar o carro. Eu tenho que reformar a casa. Eu preciso comprar um apartamento. Eu preciso de cura. Eu preciso de uma bênção. Só que é interessante que Deus nos chama para fazer algo macro e não micro. Por isso que diz lá: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Deus vai nos levar a pregar para as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente prega, a gente fala do amor de Deus. E não tem como falar do amor de Deus se não falar da cruz de Cristo. Então o dia de hoje é marcante para nós, porque hoje a gente vai falar da cruz de Cristo. Porque falamos muito pouco da cruz de Cristo. Como é que você evangeliza? Olha, você quer conhecer a minha igreja? Vai na minha igreja é legal. Tem muita gente lá. Preste atenção, isso não é evangelizar. Não é assim que fazemos. Você precisa falar do amor de Deus. Tem um versículo que eu quero falar para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem certeza da sua salvação? A pessoa vai dizer: eu não estou entendendo o que você está falando. Você já entregou a tua vida para Jesus? Olha, as religiões lá fora não fazem esta oração de entrega, não fazem esta oração que nós chamamos de profissão de fé. Você pode pegar o maior religioso, mesmo inserido dentro de um contexto cristão, onde ele diz: eu sou cristão. Você pergunta: você já entregou sua vida a Jesus Cristo e o recebeu como seu único Senhor e suficiente Salvador? Ele vai dizer: não. É a mesma coisa de fazer um casamento sem perguntar para o noivo e sem perguntar para a noiva. Você aceita o fulano de tal como o seu marido legítimo?
promete amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo por toda a vida, até que a morte o separe. Aí a pessoa tem que abrir a boca e dizer de livre e espontânea vontade, sim. Você sabia que se uma pessoa na hora da celebração brincar e dizer para mim, como nesta hora, como juiz de paz, não, eu tenho que suspender imediatamente a cerimônia, eu não posso dar prosseguimento ao casamento. Ele pode ser feito numa outra oportunidade, mas naquele dia eu não posso mais. Não é hora para brincar, é hora séria. Então, amados, o noivo, ele precisa abrir a boca e dizer sim. A noiva precisa abrir a boca e dizer sim. Olha a palavra em Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra está na nossa boca. Pode deixar. Eu preciso falar. Por quê? Eu faço aliança ou revogo a minha aliança através da minha boca. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Continua. Com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Vocês estão entendendo agora aquela ligação que fiz antes de começar a pregação? Quando eu falei a respeito de abrir a porta do céu para que outras pessoas entrem. Tem muita gente que convive com você que não conhece a verdadeira cruz de Cristo. Tem muita gente que convive com você que pensa que Cristo está até agora pendurado naquela cruz. Mas Jesus foi retirado da cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Cristo vive. Cristo reina, hoje e todo sempre. Obrigado. Vocês compreendem a importância da fé liberada? Porque tem gente que fala, eu oro do meu jeito. Eu faço uma oração mental. Antigamente, no meio da igreja se falava, eu estou em espírito. Mas tem orações que nós devemos abrir a boca e falar. O céu precisa ouvir, a terra precisa ouvir e o inferno precisa ouvir. Isso é muito importante. Nós lemos a palavra e no versículo 11 diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Tem gente que diz, pastor, mas sexta-feira santa tem algo de diferente de outros dias? Todos os dias, para nós, deve ser santo. Mas, este dia, ele precisa ter um sentido especial para nós. Porque senão, a igreja do futuro, ela vai ver esta data como num livro de história na escola secular. Por exemplo, o aluno lê,
O aluno estuda, memoriza, faz prova, mas aquilo não tem sentido nenhum para ele. E a cruz precisa ter sentido para nós. A cruz precisa mexer com as nossas entranhas. A cruz precisa marcar a nossa vida definitivamente. A cruz não pode ser um adereço, um enfeite, algo decorativo, um acessório, um amuleto, um símbolo de religiosidade. Não. É por conta da cruz que nós estamos aqui nesta noite. É por conta da cruz que muitos estão do outro lado, se compungindo de alguma forma, tocados pela mensagem do Evangelho. A geração do passado estava caída, o mundo perdido, condenado ao inferno por toda a eternidade. A Bíblia diz que por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, mas por outro homem, Jesus, o pecado foi tirado do mundo. Mas o pecado só é tirado do mundo por aquele que se arrepende, por aquele que confessa, por aquele que deixa, por aquele que abandona, por aquele que diz assim: eu quero seguir Jesus. Porque Jesus disse: aquele que quer me seguir deve tomar a sua cruz e vir após mim. Romanos capítulo 14, versículo 5 diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Então sexta-feira é um dia diferente? Não, é um dia como outro qualquer, mas para mim tem um sentido muito profundo. Obrigado. Por quê? Porque o meu Senhor, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que se fez homem, habitou em nosso meio, como cordeiro imolado, como cordeiro mudo, se entregou e morreu no meu lugar. Você sabia disso? Que Jesus morreu no teu lugar. Ele morreu a sua morte para que você vivesse a sua vida. Este é o significado do Calvário. Este é o significado da Via Crucis. Este é o significado do martírio de Jesus. Imagine só, Jesus não podia enfermar, Jesus não podia ficar doente. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado nele. E é interessante a palavra de Deus, porque ela diz que Jesus enfermou em nosso lugar. Ele adoeceu no nosso lugar. Quando? Na cruz. Olha Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Sabe o que significa? Jesus não podia, como santo de Deus, ficar doente e enfermo, porque a doença, a enfermidade, os males que enfrentamos neste mundo, é fruto do pecado. Mas a palavra nos ensina que o pecado não terá mais domínio sobre vós.
E a Bíblia nos ensina que pelas suas pisaduras, pelas suas chagas e pelas suas feridas, nós fomos curados, sarados e libertos. Mas nós precisamos receber por revelação esta palavra. Porque caso contrário, não se trata apenas de um registro histórico. No livro do profeta Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Jesus vir e andar sobre a terra. 700 anos antes. É uma palavra profética. Então, em cada luxação, em cada arranhão, em cada hematoma, em cada dilaceração das chicotadas, dos açoites, das agressões, ali estava representada a minha e a sua doença e enfermidade. Se tem uma coisa que nós como igreja precisamos fazer é, todos os dias dizer: Deus, me revela o que eu estou lendo. Me revela o que eu estou lendo, me revela o que eu estou lendo. Sabe por quê? Porque palavra sem revelação não tem poder. Palavra sem revelação não tem unção. Palavra sem revelação não tem mudança e transformação. Então tem áreas na nossa vida que nós precisamos aplicar a palavra revelada. E não sermos religiosos. Nós precisamos compreender como é que as coisas funcionam no reino de Deus. Existem princípios que precisamos seguir, que precisamos praticar, que precisamos aplicar. Você precisa estudar sobre o significado da cruz de Cristo na sua vida. Para todos os dias, você trazer o poder do céu sobre a tua vida. Hoje eu estava secando o meu cabelo, depois que tomei banho, pastor toma banho. Estava secando o meu cabelo e o Espírito Santo falou comigo: você precisa ser crucificado nesta cruz, para o céu te tocar. Você precisa ser crucificado nesta cruz, para o céu te tocar. Nós precisamos ir para a cruz de Cristo. Precisamos ser crucificados com Ele, para morrermos no nosso eu, no nosso ego, nos nossos achos, para nós vivermos de fato para Ele. Morremos para nós mesmos e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Sempre no dia de ceia, recitamos estes versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória. Fazei isto em memória. Tem sentido nos lembrar das aflições de Cristo, do Calvário, e de tudo que Ele sofreu por nós só no dia de ceia? Não. Fazei isto em memória de mim. O dia de ceia é um dia de renovação da nossa aliança, e no domingo nós vamos cear juntos. Mas você não pode proclamar isso de uma forma mecânica, automática e sem vida. Você tem que se lembrar disso todos os dias. Do mesmo jeito que Sexta-feira Santa para nós
não é só num dia religioso, onde a pessoa diz: eu não vou fazer nada porque os antigos não trabalhavam, minha mãe não penteava nem o cabelo, eu não vou fazer nada, eu não vou comer carne, porque eu vou comer peixe. Presta atenção, você sabia que é uma jogada comercial, começou lá atrás, que quando o povo deixava de comer carne, a carne barateava, aí os religiosos iam lá e compravam tudo o que tinha no mercado por um preço mais em conta. Agora me fala uma coisa, dá para ser espiritual com preço que está o bacalhau? Dependendo do lugar onde você compra, é 190 o quilo. Mas tem esse aqui baratinho, é peixe salgado para ficar como bacalhau. Falei, misericórdia, não dá, só a graça, ou não é? Aí o irmão me perguntou: pastor, me disseram o seguinte, se eu comer carne, na sexta-feira santa, eu estou comendo a carne de Cristo, é verdade? Eu perguntei, está na Bíblia isso? Ele falou, não sei. Eu falei, irmão, lê a Bíblia. Mas pastor, me fala, se eu comer carne vermelha, na sexta-feira santa, eu estou comendo carne de Cristo? Foi desde quando Jesus é boi, filho? Presta atenção, eu tinha um parente, um tio, que ele se resguardava na sexta-feira, mas passava no bar e tomava lá sua branquinha. Eu dizia assim, não tem sentido essa santificação dele, porque ele abria mão de tudo, menos da pinguinha. Então, na verdade, a minha vida tem que ser uma vida devotada ao Senhor, de jejum regular, de oração diária, de leitura da Bíblia, e de santificação. O que é se santificar? É se separar. Falei, isso me contamina? Eu não posso me contaminar. Diga, eu não posso me contaminar. O que é que te contamina? Você sabe. Aí tem gente que fala, pastor, eu estou salvo, mas não muito. Não existe isso, ou está salvo ou não está. De uma fonte não pode sair água doce e amargosa, ou você é de Deus ou não é. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, eu estou dizendo que é tudo pela graça. Mas sabe o que toca o coração de Deus? É quando você está dentro de uma igreja e diz assim, eu não posso fazer isso, eu não posso pensar mais assim, eu não posso mais sentir isso no meu coração, eu não posso mais falar desse jeito, eu não posso mais me relacionar com estas pessoas, elas estão me levando para o mau caminho. A minha vida tem que mudar, e ela muda a partir do momento que você é acolhido por uma nova família de fé, onde você é recebido pelos seus irmãos em Cristo, onde aqui ninguém é melhor do que você, mas nós queremos agradar ao Senhor, e para agradar ao Senhor, a minha carne precisa ser desagradada, eu preciso fazer renúncias, e a minha carne não quer fazer renúncia, eu preciso abrir mão daquilo que me acompanhou durante muito tempo da minha vida, a minha carne não quer que isso aconteça. O apóstolo Paulo disse, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Mas quando a cruz encontra lugar na nossa vida, você vai se tornar apaixonado por Jesus. Sabe por quê? O que levou Jesus a morrer no nosso lugar foi um amor sem explicação, um amor que não tem sentido natural. Diz a Bíblia que Deus nos amou primeiro. Nós estávamos perdidos no charco, no lamaçal, no lodo de pecado, condenados para o inferno. Aí vem o amor de Deus e nos toca. Você é privilegiado, bem-aventurado, bendito, feliz. Sabe por quê? Porque você está aqui.
você entregou sua vida para Jesus? Quantos ouviram a mesma palavra e ainda estão resistentes? Ainda estão lá no mundo, servindo a religiões não cristãs, seitas, e fazendo parte de movimentos heréticos, muitos deles declaradamente diabólicos. Mas você está aqui, com todos os teus defeitos. Muitas vezes você tropeça, cai, mas você se levanta e recomeça. A palavra diz o seguinte, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você consegue imaginar esta cena? Tem uma parte no filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando Jesus, quando criança, ele tropeça e cai, aí vem a mãe, correndo, preocupada, para levantá-lo. E essa cena me tocou muito, sabe por quê? Porque é exatamente isso que Deus faz. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Você cai e Ele corre para te levantar, porque o teu lugar não é o chão, o teu lugar não é o pó. Pó representa maldição. Quando Deus amaldiçoou a serpente, Ele disse: você vai rastejar e vai comer do pó da terra. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda, para estar só em cima e não de baixo. Isso vai acontecer quando nós obedecermos à vontade de Deus. Você não pode ser um filho desobediente neste tempo, porque muitos não estão levando a fé a sério. Muitos estão partindo sem ter a certeza da salvação. Muitos não estão cumprindo o ID de Cristo, que foi uma ordem imperativa para a igreja. Nós precisamos falar de Jesus. Você precisa pregar Cristo. Todos os dias você precisa falar do amor de Deus. Diga comigo, todos os dias. Débora, eu sei que você é uma grande profissional na área que você trabalha. Tanto é que você ganha muito dinheiro. Amém? Então o que acontece? Imagina a Débora, que trabalha com vendas, naquele dia, não abrir a boca para anunciar seus produtos para ninguém, não mandar mensagem, não mandar uma foto, não divulgar o produto, ficar calada, dentro de casa. Se alguém quiser, vem na loja. Se alguém quiser, me procura. Por que ela é uma boa vendedora? Por que ela vende muito? Por que ela ganha dinheiro? Porque ela aplica esse princípio. E o que Deus nos manda fazer? Nós precisamos fazer a mesma coisa. Todos os dias você tem que falar de Jesus, no tempo e fora de tempo, na hora conveniente e também na hora inconveniente. Todas as pessoas que se aproximam de você trazem dentro dela, muitas vezes, um vazio existencial. E elas precisam ouvir sobre o amor de Deus. Elas precisam da sua oração. Vou repetir. Elas precisam da sua oração. E Deus vai começar a usar a tua oração. Lembra que vocês na sexta-feira receberam uma unção especial para serem profetas de Deus e boca do Senhor neste tempo profético. Tudo que vocês precisam é crer nesta palavra e começar a orar. Posso falar da Elaine, do irmão Júlio. Ela foi visitar uma pessoa, e o marido me disse: pastor, eu não sei o que ela falou, mas eu sei que a partir daquela visita, a vida da minha esposa mudou totalmente. O segredo não é o que ela falou, é a unção que estava sobre a vida dela. Porque é a unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo. Porque não adianta você abrir a boca e falar um monte de coisa sem unção.
Pessoas não são mudadas por discursos, por sermões vazios, palavras sem sentido, por confronto humano. Pessoas são mudadas a partir do momento que existe uma unção poderosa sobre a vida daquela pessoa. Eu só sei que a pessoa mudou, da água para o vinho, para o marido falar: pastor, estou casado com outra esposa. Eu disse: essa irmã precisa visitar mais outras irmãs. Porque tem irmã aqui na igreja que quando visita, meu Deus do céu, é uma dor de cabeça para mim. É só para fazer fofoca. É só para falar daquilo que não convém. É uma visita carnal. Então nós estamos sendo exortados já faz um tempo para vivermos debaixo desta glória, desta unção, desta nuvem. A tua casa vai mudar. E eu sei que quando a Elaine fala, ela prega algo que ela vive. Eu conheço esta família. Eu conheço o seu marido. Eu conheço o seu filho. Eu conheço a sua nora. Eu conheço o caçula. Eu vejo como eles se relacionam. Eu vejo que é um ambiente de amor. Amém? Quando eu falo isso, não é para você ter inveja. E não é para você ficar com ciúme e dizer: não, o pastor está rasgando muito seda lá para a família. Não, é para você olhar para eles e dizer assim: existe exemplo dentro dessa igreja para eu seguir. E eles são uns dos exemplos, porque nós temos muitos exemplos aqui, muitos irmãos de Deus, muitas pessoas de fé, muitas pessoas comprometidas com o Evangelho. Eu simplesmente citei porque me veio ao coração. Vocês estão compreendendo isso? A importância da cruz de Cristo na tua vida. Então no 24 termina dizendo: fazei isto em memória de mim. E no 25 termina também falando a mesma coisa. Olha o que diz: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus virá em breve. Não quero entrar aqui no contexto da geopolítica, mas amados, está para acontecer um grande conflito global. Talvez a terceira guerra mundial. E o nosso planeta vai passar por uma grande crise econômica. Nós temos ouvido falar da guerra de Rússia contra a Ucrânia. Mas a Rússia está se aliando a um outro país que eu não posso falar, senão a gente tem corte na rede. Mas o país do dragão vermelho. Se a gente for falar a respeito de alguns assuntos, é Coreia do Norte querendo atacar outro país, é o país do dragão vermelho querendo atacar a maior potência mundial do mundo, e agora é a maior potência do mundo querendo atacar o dragão vermelho. Outras guerras, outras provocações. Esta semana Israel foi atacada e respondeu ataques terríveis, que já não se via há um bom tempo. Amados, a igreja precisa orar, e a Bíblia diz que devemos orar pedindo a paz de Israel, porque Israel é o relógio do mundo. Aí a gente está no Brasil, parece que estamos alienados. A igreja já começou a sofrer um processo de perseguição. A igreja já começou a ser cerceada. A igreja já começou a ser podada.
Quando começamos a ter voz, somos censurados, não podemos pregar aquilo que pregávamos antigamente. Hoje temos que pesar a nossa boca por conta do politicamente correto, porque para ganhar um processo e perder é muito fácil, por conta do quê? De uma justiça militante, por conta de pessoas que não temem a Deus. E esta perseguição vai acontecer no Brasil. Eu já tenho falado para vocês que isso é muito sério. Por enquanto, as pessoas têm liberdade de virem à igreja, mas chegarão dias que não terão esta mesma liberdade. Quando eu pregava isso, diziam que era impossível. Aí chegou a pandemia. A igreja não podia ser fechada, por conta da sua missão de esperança para uma sociedade afligida e aterrorizada. Nem em tempo de guerra uma igreja é fechada, mas a igreja foi fechada. Foram contra a própria Constituição. Muita coisa a gente não entendeu e nem vai entender, mas muitas coisas virão às claras. O Senhor nos mostrará muitas coisas, e a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes nos mostrar primeiro. É por isso que você acorda 3 horas da manhã, presta atenção no que eu vou dizer agora. Um irmão me disse assim: pastor, todo dia eu acordo 3 horas da manhã. Eu disse: o que você faz? Ele disse: me viro para o lado e tento dormir. Ora, porque eu estou com insônia. Eu falei: querido, é o horário que Deus incomoda os santos, é a hora que Deus acorda os seus, é a hora que Deus te empurra da cama. Salta, sai da cama, porque Deus quer usar a sua boca como profeta neste tempo. Deixa o Espírito Santo te inspirar para orar. Abra a boca e ore. Tudo que Deus faz aqui embaixo na terra é fruto de oração. Quantas vezes eu preguei isso? Que é mudança, que é transformação na tua vida. Ora, ora, ora. E quanto mais você ora, mais revolta existe no reino espiritual, até que o anjo vem com a resposta. Nós vemos isso no livro de Daniel, no capítulo 10. Abra para mim, por favor, Daniel 10, versículo de número 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, ou as tuas orações, e eu vim por causa das tuas palavras, eu vim por causa das tuas orações. Vou repetir: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, só que o anjo está vindo depois de 3 semanas, 21 dias, ele continuou orando, ele continuou jejuando, ele continuou se consagrando, ele continuou se dedicando, ele continuou se santificando, ele continuou buscando. Aí vem o anjo e diz para ele: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, em que você decidiu: eu estou com esse propósito dentro de mim, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a buscar, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha agora, porque muitas vezes a oração não é respondida. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Esta batalha espiritual levou 21 dias sendo travadas no reino celestial, no reino invisível, nos ares. 21 dias. Mas o príncipe do reino de Bragança se pôs de frente de mim, e 21 dias
por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei aqui com os reis da Pérsia, ou os reis de Bragança. Existe uma oposição espiritual sobre nós. Deus quer visitar e abençoar o seu povo, mas depende de nós. Nós lemos então no texto: fazei isto em memória de mim, fazei isto em memória de mim. Quando diz fazer isto em memória de mim, é uma referência para fazer, não para aquele que morreu, mas para aquele que viveu. Não é in memoriam, é em memória. Amém? Jesus veio para aqueles que não o receberam, para os seus, e os seus não o receberam. Sabe por que vocês estão aqui? E eu sei que a jornada de vocês não é fácil. Tem gente que está aqui e diz: o que é que eu vou comer depois do culto? Tem gente que está aqui e diz: graças a Deus é final de semana, mas estou preocupado com a nova semana que está para começar. Dívidas, contas, portas fechadas, tudo parece que se complica ainda mais. Se você orar, as coisas vão ser destravadas. Se você buscar a Deus, porque somente Deus pode mudar a sua vida, a sua sorte, o seu futuro, o seu amanhã, o seu depois. Somente o Senhor pode fazer alguma coisa por você. O grupo de louvor pode subir aqui. Preste atenção, em vez de ficar preocupado, angustiado, deprimido, se posiciona e diz: eu vou separar um lugar na minha casa para ajoelhar. Quando não ajoelhado, pode ser sentado, abraçado com uma almofada, pode ser andando. O importante é que você ore e fale com Deus, porque Deus quer falar com você. Instruir-te-ei e te ensinarei coisas grandes e profundas que ainda não sabes. Sabe, nós queremos andar de acordo com o nosso eu, queremos andar de acordo com as nossas limitações, queremos vencer de acordo com o nosso braço de carne. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a cruz vazia. Muitas vezes nós não entendemos, os discípulos não entenderam. O nosso mestre morreu. Eu vi a hora que ele deu o último suspiro e tombou a cabeça. Eu vi a hora que Jesus morreu. Mas Jesus tinha dito que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Muitas vezes você está aqui e você acha que a tua situação está perdida, que não tem mais jeito. Você chega aqui desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa. Você chega aqui se arrastando. Você chega aqui forçado. Você às vezes chega aqui e não sabe nem por que veio, nem por que está aqui. Porque parece que o teu casamento está cada dia pior. Parece que os teus filhos estão desencaminhando dia a dia. Parece que profissionalmente ninguém te reconhece, ninguém te valoriza, ninguém enxerga o que você faz. Você está aqui cansado de viver do jeito que você tem vivido. Você está estressado, você anda irritado, sem paciência. Você não consegue se dedicar mais para buscar a Deus. E Deus quer mudar isso em você. Eu gostaria que você curvasse a cabeça. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Eu gostaria que você trouxesse para este lugar a unção de Deus nesta noite. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Comece a orar, comece a falar com Deus. O que ele vive, posso crer no amanhã.
a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pai, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos encontrou errantes, perdidos sobre a terra, em um determinado tempo da nossa vida. Começamos bem, apaixonados por Jesus, mas por conta de tantas coisas que aconteceram, isso acabou nos afetando espiritualmente, porque fomos diretamente atacados em nossas emoções e sentimentos. Mas nós estamos aqui nesta noite para dizer que te amamos, para reconhecer o sacrifício salvífico da cruz, reconhecer a oferta de amor através do altar do Calvário. Nós queremos, Deus, dizer que te amamos e que não podemos viver sem ti. Nós enfrentamos muitas dificuldades, lutas e problemas, mas o Senhor não tem nos desamparado. O Senhor tem nos sustentado com os seus braços eternos. O Senhor tem nos mantido firmes dentro do teu propósito. E é por isso, Deus, que estamos aqui nesta noite. É por isso que deixamos os nossos afazeres cotidianos para dizer: não, este dia é especial para mim. Eu preciso tirar o pé do acelerador. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso me inclinar mais à sua vontade. Eu preciso me arrepender por andar de forma tão natural, humana, carnal. Espírito Santo de Deus, toca a tua igreja, toca o teu povo. Que o vento de Pentecostes volte a soprar em nossas vidas. Toca, Senhor. Acha no meio da multidão aquele que veio aqui pela última vez, dizendo: se Deus não falar comigo hoje, e tem que ser hoje, eu vou parar. Toca nesse coração, Senhor, fragilizado, maltratado, ferido. Cura, Senhor, esta alma que tem chorado, que não enxerga mais esperança à sua volta. Socorre, Senhor, a tua igreja, o teu povo. A palavra diz que tu és o nosso socorro, sempre bem presente no momento da angústia. Rasga o teu coração, fala com Ele agora, porque hoje Ele vai ouvir o teu clamor, hoje Ele vai ouvir a tua súplica. Por isso que é importante não perder culto, porque tem dia que os céus estão abertos, não por conta de mas por conta do propósito de Deus de alcançar a sua igreja, de curar a sua igreja, de sarar a sua igreja, de libertar a sua igreja, de salvar a sua igreja. Oh, rebalabashuri kahalamanasu. Deixa esta unção tomar conta de você. Porque Ele vive, posso
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor, eu quero orar por aqueles que não vieram, por aqueles que têm sido atacados, por aqueles que têm tombado. Eu quero pedir, Senhor, por aqueles que estão fragilizados por conta das coisas daqui debaixo da terra. Que a tua graça e o teu favor, Senhor, alcance esta pessoa que está acompanhando este culto ao vivo e também depois gravado pela internet. Que esta mesma unção, que esta mesma graça, que este mesmo poder, que esta mesma glória possa alcançar esta pessoa em nome de Jesus. Diga comigo assim: Deus, eu sei que tu me amas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Eu quero, Senhor, te entregar o meu amor nesta noite e celebrar não a morte, mas celebrar a vida. Eu quero, Senhor, glorificar a Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e todo sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Corre babahashala manasore que kalamanasu. O remana xerianda labaha xerianda laçu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, antes de irmos para as nossas casas, nós vamos deixar a nossa oferta de amor. E isso é muito importante, porque mostra que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Porque não é todo mundo que permite ser tocado por Deus. E aquele que é tocado pelo amor de Deus, ele retribui com o amor. Não é o valor, é a atitude. E Deus tem cuidado deste ministério, Deus tem cuidado desta obra. Deus tem nos mantido aqui por conta do amor dos irmãos, que tem recebido daquilo que Deus tem para compartilhar com a sua igreja neste tempo profético. Nós temos a nossa ceia no domingo, e no domingo nós vamos entregar a nossa oferta da ceia. Eu gostaria, tanto vocês que estão aqui, como vocês que estão em casa, trouxessem a melhor oferta que vocês podem entregar. Antes de vocês preencherem o envelope no domingo, para trazer a oferta, vocês vão perguntar para o Espírito Santo de Deus: esta é a melhor oferta que eu posso entregar? Porque tem gente que entrega 50, pode entregar 100. Tem gente que entrega 100, pode entregar 200. Tem gente que entrega 200, pode entregar 400. Tem gente que entrega 400, pode entregar 800. Vai do coração convertido de cada um que aqui está. Então, na hora de ouvir, olha, se tem uma hora que o diabo fala, é a hora da oferta, pode ter certeza disso. Porque é o diabo que diz para você: não entrega, não faça, você não pode. Olha, nós temos uma irmã querida, que inclusive está no culto agora, que no dia da transmissão do teatro, ela disse que sentiu de Deus de
dar os R$100 para ajudar a cobrir as despesas da produção do teatro. Só que ela ouviu uma voz que disse: não faça, não dá, você não pode. No dia seguinte ela bateu o carro e ela gastou R$1.050 em média para arrumar o carro. Imagina só, isso o carro do outro, eu não sei se fora o carro dela, não tenho certeza. Mas eu perguntei: quando foi que você entregou uma oferta de R$1.050 para o Senhor? Nunca. Então às vezes você não entrega para Deus, mas o diabo rouba de você. Quando Deus falar no teu coração, faça, porque por detrás dessa oferta está a sua mudança de vida na área financeira. Deus quer curar a tua vida financeira. Se você não é dizimista, a primeira coisa que você tem que fazer, como crente, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, é ser dizimista. Porque isso é tão sério, amados. Porque nós somos patrocinadores e guardiões da mensagem do reino neste tempo profético. Se você não é dizimista e ofertante, fiel, você está em falha com o seu Deus. Não é comigo, não é nem com sua igreja, é com o próprio Deus. E Deus tem te abençoado tanto. Então que nesse domingo você possa trazer o teu dízimo, a tua oferta, e a oferta especial da ceia, a oferta alçada, a oferta especial. Amém? Temos as maquininhas de cartão, um com a Carol, outro com a Fábia. Nós temos os envelopes também, que você pode levantar a mão e pedir um envelope. Olha, começa a mudar a rotina, porque também acostuma, sempre você vai dar aquela mesma coisa. Você tem que fazer: não, eu preciso ser mais ousado no meu dízimo, na minha oferta, na minha semente. Quanto mais ousado você for, mais conquistas e vitórias você vai ter em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria que você fizesse o seu Pix agora. Estamos com o Pix em tela. E você pode trazer, se não trouxe hoje, pode trazer no domingo, em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Vamos ficar em pé? Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, tudo que tu tens para nós é de graça, mas não é barato. O Senhor estabeleceu princípios no reino, e nós queremos viver, Senhor, obedientes a estes princípios, porque sabemos que quando andamos na tua presença em temor, milagres acontecem. E eu quero pedir neste momento milagres na área financeira, econômica e material para o teu povo. Quero pedir que o Senhor encontre cada empresário, comerciante, negociante, empreendedor, profissional liberal, trabalhadores comuns, irmãos que têm projeto de começar a própria empresa, o seu próprio negócio. Encontra, Pai, estes irmãos, encontre estas irmãs e prospera, Senhor, a tua igreja em nome de Jesus. Me disseram: pastor, nós precisamos orar para Deus mandar gente rica para cá. Eu disse: não, nós precisamos orar para Deus prosperar o povo que está aqui dentro desta igreja. E nós queremos, Senhor, a tua bênção. Abençoe, Senhor, aqueles que te servem, aqueles que temem o teu nome, aqueles que têm patrocinado esta obra, que têm investido das suas vidas neste lugar. Em nome de Jesus, nós profetizamos toda sorte de bênçãos sobre cada dizimista, ofertante, novos dizimistas, aqueles que pararam e voltaram,
novos ofertantes, aqueles que pararam, ofertaram e voltaram a ofertar. Em nome de Jesus, que a tua bênção bendita seja sobre todos. Diga comigo, amém, assim seja e assim será. Diga assim comigo: Deus, eu creio no poder da tua palavra liberada sobre a minha vida. Eu recebi hoje uma palavra profética e saio daqui debaixo da mensagem da cruz vazia, e creio que o poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é sobre a minha vida, para ressuscitar os meus sonhos e para me colocar no centro da vontade perfeita de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada pedido de oração, cada projeto de vida depositado neste altar. Eu abençoo e oro com as pessoas que estão do outro lado, intercedendo por alguém que está doente, enfermo, passando por alguma situação onde precisa de um milagre. Que o Senhor possa abençoar cada um que aqui está, que possamos ir para as nossas casas, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Vão em paz, amo vocês, ora por mim, e eu estarei orando por vocês. Deus abençoe.